Graça e paz, boa tarde a todos. Rapaz, se você para e reflete, nós dizemos sempre que nós vamos celebrar ao Senhor. Nós viemos aos domingos aqui, nas quartas-feiras, para celebrar ao Senhor. Por quê? Porque cultuar o Senhor, a gente entende que nós cultuamos todos os dias com a nossa vida. Onde quer que nós estejamos, nós estamos cultuando ao Senhor. E quando nós vemos celebrar ao Senhor, que chegamos à porta, que conversamos, que somos recepcionados, que interagimos uns com os outros, e isso é o que devemos viver, por isso que é chamada uma família do Senhor, é uma família para pertencer. Eu preciso me sentir parte. Se eu sou filho de Deus, se eu entendo que eu sou um filho amado do Senhor, que eu tenho ali o registro, eu tenho o DNA, eu sou seu filho amado, eu preciso desfrutar de cada momento da celebração, sabendo que Deus está presente a todo tempo. E quando nós estamos aqui louvando e adorando, nós precisamos louvar e adorar, e nós precisamos entender o que é que nós estamos louvando e adorando. E eu não sei se você percebeu, mas assim, eu tenho uma dificuldade, essa não é a minha praia, então eu tenho uma dificuldade em marcar os nomes do louvor. Então, geralmente, quando eu compartilho com o Técio sobre os louvores do domingo ou da quarta-feira, que geralmente a gente segue muito dos louvores do domingo, eu compartilho com ele em refrãos, em trechos do louvor, enfim. Mas se você olhar detalhes dos nossos louvores, grandes coisas estão por vir, nós começamos a cantar. Porque nós cremos que grandes coisas estão por vir na nossa vida para todo aquele que crê no Senhor, amém? Acende outra vez, ou seja, às vezes nos apagamos, às vezes a gente está meio para baixo, às vezes a rotina, o estresse, a correria do dia a dia nos afasta um pouquinho e nós precisamos entender que precisamos da família, estar junto como brasa, para que o Senhor nos acenda mais uma vez. E nós precisamos declarar que Ele é santo e é santo para sempre. E nós terminamos cantando há pouco, com a qual tivemos a ministração, o fogo arderá. E esse louvor, a letra dele nos fala muito sobre nós entendermos que diante de Deus, nosso arder diante de Deus é um arder de um coração sincero, não fingido, porque não adianta estar na presença de Deus sem estar presente. Não adianta declarar uma coisa a Deus sem viver, porque você pode esconder tudo das pessoas, do mundo, de qualquer pessoa, até de você mesmo. Mas de Deus nós não escondemos nada. E então entendam, quando nós vamos louvar e adorar a Deus, o nosso louvor, ele precisa ser verdadeiro, fiel e entregue de um coração totalmente arrependido, mas adorador. Arrependido porque entende que apesar da presença de Deus, nós somos falhos. Nós falhamos, nós erramos, e mesmo quando nós não queremos, nós pecamos, mas nós estamos diante daquele que pode nos restaurar completamente. Por isso precisamos estar com sinceridade diante do nosso Deus. Então, a celebração, ela começa quando chegamos. Quando partilhamos a comunhão, como adoramos ao Senhor. E esse Deus é tão maravilhoso que Ele ainda ministra a sua palavra para nos exortar a melhorarmos, a redirecionar a nossa vida, nosso caminhar, para que a gente volte a caminhar nos trilhos com Ele. Amém? Então, meus irmãos, estamos vivendo o ano da frutificação e nós somos chamados a frutificarmos, seja a nossa idade, tempo de igreja, o que estejamos fazendo, onde estivermos inseridos, todos nós somos chamados a frutificar. Só que para frutificar precisa ter uma ação, precisa ter um agir, precisamos fazer a nossa parte. Então, conforme nós vemos semanalmente, essa frase vai ficar martelando no nosso juízo, até que ela seja integralizada dentro de nós. Pensar sem ação não produz nada. Só pensar, só se preparar e não agir, você não vai sair do caminho, você não vai sair do lugar onde você está. Então pensar sem agir não vai trazer produção nenhuma.
Hoje continuaremos com a nossa série de mensagens Tempo de Frutificar. Essa série de mensagens, nós já vimos aí na primeira semana, que a palavra de Deus e as suas promessas, elas continuam fiéis e imutáveis. Nós vimos lá com o exemplo de Josué, um homem muito frutífero, que a promessa de Deus, ela continua. E Deus, ele falou para Josué, e fala para mim e você ainda hoje, ainda muitíssima terra ficou para possuir, ainda tem muitas coisas para a gente alcançar, para Deus cumprir na nossa vida, continue prosseguindo adiante. Mas nós vimos também na semana seguinte, a importância de estarmos enraizados para produzir bons frutos. Precisamos ter raízes para sustentar o peso dos frutos que o Senhor vai trazer sobre a nossa vida. Nós precisamos ser como uma tamareira, lembra? A tamareira, uma palmeira que é muito resistente. Pois como o salmista diz, o justo florescerá como a palmeira. Semana passada, nós vimos como a semente tem poder. Pois a semente é a palavra de Deus, a semente é o serviço. A semente é para aqueles que perseveram com fé e obediência no Senhor, pois conforme Paulo falou aos Gálatas, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Mas olha, tem algo fundamental. Ele diz, tudo o que o homem semear. Você tem semeado o quê? O que é que você tem semeado? Porque o homem colherá tudo o que semear. Se for bom, glória a Deus, vai semear bons frutos. Mas o que é que você está semeando? Porque se não tiver muita coisa boa sendo semeada, também você vai colher muita coisa ruim. Não tem como nós recolhermos ali uma colheita maravilhosa de morango, se nós só tivermos semeando espinhos. Precisamos tomar cuidado com aquilo que semeamos. Portanto, hoje, nós daremos sequência à nossa série de mensagens, buscando entender que precisamos estar tomando cuidado com o campo. Precisamos estar cuidando do campo. O campo, aquilo que Deus nos entregou, nós precisamos estar cuidando muito bem dele. O Evangelho de João, no seu capítulo 4, no versículo 35, Jesus olha para os discípulos e ele diz, ergam os olhos. Entra na cena aí. Jesus falando com vocês, discípulos do Senhor. Jesus, ele está dizendo assim, ergam os olhos. Observa lá fora, observa o campo, observa os campos. Eles estão maduros para a colheita. Se nós observarmos os campos, eles estão maduros. Tem muita colheita para ser feita. E nós precisamos estar cuidando desses campos que o Senhor nos deu. Os campos estão vastos, mas nós estamos cuidando desses campos para que possamos ter excelente colheita. Por essa palavra que eu quero orar com vocês. Baixe suas cabeças, vamos falar com o Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse tempo, pela Tua presença. Obrigado por podermos estar aqui em família para celebrar a Ti, Senhor. E queremos, nesse momento, lançar toda e qualquer distração fora, Pai. Queremos estar conectados para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela venha como semente forte e poderosa que nós já vimos que é no nosso coração. Mas que não fique lá apenas por um momento, como acabamos de louvar a Ti aqui, Senhor. Mas que ela germine e venha crescer, 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 crescer. E gere os frutos que Tu preparasse para que nós possamos, no tempo certo, colher a 100 por 1. Em nome de Jesus. Que as palavras de minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara. Ela é clara e nos ensina que Deus é um Deus de processo. É um Deus de processo. A palavra nos mostra que Deus planta, que Ele faz crescer, que Ele também nos dá a capacidade de vivermos esse processo. Mas Deus também nos mostra, a palavra nos mostra, que é Deus quem nos chama. Ele nos chama para que nós possamos cuidar daquilo que Ele já colocou na nossa mão.
Quando se fala de os campos ali estão vastos, é porque Deus já colocou campos na sua mão para que você esteja cuidando e no tempo certo venha a ser frutífero. Nós podemos ver que na leitura de Provérbios, feita aqui por Marcília, o sábio nos conduz a uma cena de grande profundidade espiritual. Ele passa pelo campo do preguiçoso, e pela vinha do homem sem juízo. E o que é que ele encontra? Não é a falta de potencial. O que ele encontra ali é um pleno e grande abandono. É um abandono que ele encontra naquele campo. O campo continua sendo o campo, a vinha continua sendo a vinha, mas só que ela está tomada por espinhos e cobertas de ortigas, com os seus muros derrubados. Observe que não é a terra uma terra amaldiçoada ou sem valor, mas sim é uma terra que foi negligenciada. Essa verdade nos traz um ensinamento que eu e você precisa entender. Precisamos aprender. Nem todo prejuízo espiritual vem de ataque direto do inimigo. Muitas vezes vem da nossa própria falta de vigilância, da nossa própria falta de inconstância, da nossa própria falta de responsabilidade. A gente gosta de transferir as coisas para o inimigo. O inimigo está furioso. Porque o inimigo está vendo o que está fazendo. E muitas vezes a gente não para enxergar que é falta de responsabilidade da gente. Que a gente não está cuidando de algo e está deixando a mercê para que o inimigo possa fazer a festa. No versículo de João, que lemos há pouco, Jesus olha para os discípulos, mais uma vez eu digo, ergam os olhos e vejam como os campos, porque eles já estão maduros para a colheita. O problema nunca foi a falta de colheita. Como o próprio princípio bíblico, ele nos mostra e nos ensina. Quase sempre o problema é a falta dos trabalhadores estarem atentos e cuidadosamente sendo fiéis. Gente que entende que o reino de Deus não se sustenta apenas em momentos de empolgação, ou como acabamos de louvar aqui, em momentos fingidos, mas em fidelidade diária na presença do Senhor, experiência pessoal diariamente com Deus. Olha, é tão interessante e tão poderoso isso, que por muito tempo, eu acho que agora se perdeu um pouco disso aí, mas um dos cuidados que nosso bispo Miguel tinha, era que ninguém poderia trabalhar no cursilho logo depois que terminava o seu cursilho. Ou seja, nós temos 2 cursilhos por ano, 2 femininos e 2 masculinos, um no primeiro semestre, um no segundo semestre. Então, se você fez um cursilho a primeira vez, agora no primeiro semestre, você não poderia trabalhar no segundo semestre, só no ano que vem. Por que isso? Era para evitar que você só fosse ali trabalhar por uma empolgação de um momento muito importante vivido. Era para que você maturasse a sua vida espiritual durante todo o ano. E o processo que Deus fosse trazendo na sua vida, lhe preparasse em maturidade para no outro ano e servir com entendimento e não com empolgação. Existem campos que Deus já liberou sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o ministério, sobre dons, talentos, relacionamentos, sobre fé, sobre caráter. Existem campos que Deus já liberou sobre chamado na sua vida. A pergunta que nós precisamos nos fazer não é se Deus é capaz de fazer frutificar, porque nós sabemos que Ele sim é capaz. A questão é, será que nós estamos cuidando daquilo que já foi plantado, daquilo que já foi colocado na nossa mão? A verdade é que nós estamos, meus irmãos, vivendo dias em que muitos querem colher, mas tem pouca gente mantendo a disciplina do cuidado. Para que nós tenhamos bons resultados,
Nós não podemos desprezar a rotina espiritual. A disciplina do secreto com Deus é fundamental para que possamos estar enraizados, fortalecidos, cuidando do que Deus já nos entregou, para que no tempo certo nós possamos frutificar. Mas é exatamente aí que o campo começa a se tornar cheio de espinhos. É justamente nesse momento. E as coisas não acontecem de uma vez, mas pouco a pouco, de uma maneira quase imperceptível, até que um dia nós acordamos e percebemos que aquilo que era vivo está sufocado e está morrendo. Sabe, a gente deixa de investir diariamente, até que chega um dia que a gente vai perceber que as coisas foram assim, abandonadas, tomadas de uma forma muito ruim. Hoje, Deus está nos chamando a olhar para o nosso campo, não com culpa, mas com responsabilidade. Porque o campo, quando é descuidado, ele não fica neutro. Ele sempre vai ser ocupado por alguma coisa. Quem não governa o seu próprio campo, mais cedo ou mais tarde, vai ver que tem algo que está sendo semeado nele. Alguém estará cuidando daquilo que é exclusividade sua, ou era para ser. Portanto, acompanhe comigo. Os campos estão sim prontos para a colheita, mas nós precisamos entender 3 princípios. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que todo campo precisa de cuidado constante. Todo campo precisa ser cuidado constantemente. E cuidado constantemente é sinônimo de vigilância contínua, de zelo permanente, de atenção ininterrupta, de monitoramento assíduo. Eu preciso estar todo o tempo acompanhando e atento. O campo que Deus nos entregou precisa de vigilância o tempo todo. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos cruzar os braços ou dormir sem lhe dar devida atenção, pois o sábio, ele nos alerta no texto que foi lido hoje, e eu quero esmiuçar ele um pouquinho aqui agora. Olha o que o texto diz aí, o texto que foi lido agora há pouco. Passei pelo campo do preguiçoso. O preguiçoso é aquele que está acomodado, é aquele que se acomoda com as coisas, espera todo mundo fazer algo, e ele não está nem aí, eu estou com a preguiça, está tão bom aqui. Pois é, o sábio está dizendo assim, olha, eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu passei pela vinha do homem que não está nem aí. Tem uma coisa vasta ali que Deus entregou, mas ele não está nem aí. Parece um cara que não tem juízo, que não cuida daquilo que é tão importante para ele. Aí ele continua, havia espinhos por toda parte. O chão, ele estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo, e refleti nisso, e aprendi essa lição. E aí eu botei aí, grifando, refleti nisso, e aprendi essa lição. Porque o texto de Provérbios é escrito pelos sábios, e isso nos ensina que nós precisamos ser sábios. Sábio é aquele que ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para ter a experiência do erro, para poder aprender. Não. Se isso já aconteceu na sua vida, glória a Deus que você aprendeu com o seu erro. Mas nós não precisamos passar por algo para aprender a lição. Nós podemos olhar para a vida das pessoas, aprender com aquelas pessoas que erraram, e aprender com os erros dos outros. E o sábio diz, eu parei, refleti e aprendi uma lição com o erro que eu vi ali. Olha, um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. Ou seja, ele não está falando aqui de uma pessoa que foi trabalhar, uma pessoa que está cansada porque passou a semana trabalhando, uma pessoa que trabalha muito. Ele está falando de quem? Daquela pessoa preguiçosa e sem juízo. Ele está dizendo, olha, essas pessoas que cochilam, que cruzam os braços, que descansam, essas pessoas que não estão nem aí, que estão acomodadas,
A pobreza vai lhe vir. O ladrão vai lhe roubar quando ele menos espera. E aqui ele já tira essa lição. Eu não posso cruzar os braços, eu não posso ficar dormindo, eu não posso ficar de bobeira, porque senão o ladrão vai passar e vai me roubar as preciosidades que Deus colocou na minha mão. E o texto termina: e a sua miséria como homem armado. Percebe que o texto, ele não fala de um campo que nunca foi cultivado, mas de um campo que foi abandonado. Tinha vinha? Tinha. Tinha estrutura? Tinha. Tinha potencial? Tinha. Mas não havia manutenção. Assim, muitas vezes, é a nossa vida. A gente tem um campo, a gente tem uma estrutura, a gente tem até potencial, mas nós não fazemos a manutenção devida. Nós não cuidamos devidamente daquilo que foi colocado na nossa mão. E aí vem os espinhos e ervas daninhas que não aparecem de uma hora para outra. Elas crescem de maneira lenta, gradual e silenciosa. Enquanto ninguém está cuidando, ela vai se aproveitando. Isso nos ensina que a maioria das derrotas não começa nas grandes quedas, mas em pequenas negligências toleradas ao longo do tempo. Sabe, pequenas coisas que vão sendo negligenciadas diariamente na nossa vida. Ao longo de um período a gente vai ver que a gente vai perdendo um grande campo que Deus colocou na nossa vida. Olha, muitos têm sonhos que são até abençoados por Deus. De repente, para uma profissão, começa ali a investir, consegue passar em um bom emprego, até semeia, investe nos estudos e consegue ali chegar lá, aonde tanto almejava. Mas uma vez que chega, aí relaxa. Não busca mais se especializar, não busca mais ali investir na sua carreira, começa a se envolver com outras coisas supérfluas, outras coisas que vão lhe tirando ali do objetivo para o qual você tanto lutou. O resultado é que sorrateiramente vem outro que vem se preparado, focado, atento e assume aquilo que era para você assumir. Tem muitas vezes que você está no ambiente de trabalho e a gente sabe que o ambiente de trabalho ele não é fácil. E a gente investe tanto, busca tanto, e às vezes a gente relaxa. A gente não fica atento, cuidando daquilo que foi colocado na nossa mão. E quando der fé, aquilo que a gente pensava que a gente ia avançar, outro vai e avança, e a gente diz: olha para isso, é coisa do inimigo. Entrou aqui, faz tanto pouco tempo, e isso era eu que merecia. Não adianta resmungar que é coisa do inimigo. Pare e olhe no espelho e faça uma reflexão. Será que você não negligenciou? Será que você não parou de investir na sua carreira? Será que você não foi ficando saturado da rotina e foi deixando de lado muitas coisas e aquilo foi deixando e foi ficando ali, minando algumas coisas? E aqui eu estou falando de um ambiente de empresa, mas você pode puxar aí para o seu empreendimento ou para qualquer coisa da área da sua vida. Nós podemos aqui puxar para todos aqueles que aqui que são casados. O inimigo destruiu meu casamento, ó vida, ó céus, ó hora. Será que só foi isso? Ou será que ele não aproveitou as portas abertas que você deixou no campo? E aí ele começou a semear as ervas daninhas, enquanto você negligenciava a parte que lhe devia? Será que você não parou de cuidar do seu campo? Será que você não parou de dar atenção ao seu cônjuge? Será que você não esqueceu naquele dia na saúde e da doença? Não importa o que aconteça, eu vou estar contigo a todo tempo. Será que você não deixou de dar tempo de qualidade para ele ou para ela? De sair, curtir um ao outro e namorar? Porque tem muita gente que investe tanto antes de casar, mas depois que casa, parece que esquece o investimento, ficou lá no banco. Já não sai mais para um cinema, já não sai mais para jantar, já não sai mais para curtir alguma coisa. Bota 1001 desculpas. E essas 1001 desculpas é que vai deixando o campo ali, ó, aberto, para que os espinhos e as ervas daninhas vão entrando no campo do casamento.
E eu não quero trazer peso a ninguém aqui que porventura possa ter passado pelo processo e hoje em dia encontra em outra realidade, encontra-se divorciado para um novo recomeço. Mas assim como o sábio, Deus hoje lhe chama para recomeçar, mas agora para ficar atento, para cuidar dos seus campos, para não dar brecha para que as ervas daninhas adentrem dentro do campo, para cuidar uns dos outros, assim como Deus nos trouxe. E essa mesma analogia você traz para os seus relacionamentos. Como é que anda o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua família, com a vizinhança? É mesmo assim, se eu não investir intencionalmente cuidando daquilo que Deus colocou na minha vida, se eu não cuidar, vai chegar os espinhos, vai chegar as ervas daninhas, eu vou ruir, porque não houve cuidado, porque eu não foquei em cuidar dele. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos, para que nenhuma raposa ouse entrar neles e tentar destruir, conforme Cantares 12:15. A palavra de Deus aqui, ela nos reforça. Apanhem para nós as raposas, as pequenas raposas que estragam as vinhas. Não são apenas grandes pecados que destroem a colheita, mas pequenas permissões, pequenas distrações, pequenas concessões que vamos fazendo todos os dias. E quando elas são somadas, elas vão enfraquecer a nossa vida espiritual. Por isso o sábio Provérbios nos adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar exige constância, exige atenção diária, exige disciplina espiritual. Por isso o autor de Hebreus, ele também nos alerta. Hebreus 2, verso 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É por isso que precisamos estar atentos à palavra do Senhor, ao que Deus está nos falando, para que a gente não possa se desviar dos seus caminhos. O desvio raramente é brusco, ele é progressivo, ele não acontece de uma vez, ele acontece aos poucos. Começa quando nós deixamos a oração, a gente deixar ela de lado, e ela não é mais a nossa prioridade. Começa quando a palavra deixa de ser o nosso alimento diário. Começa quando a comunhão dos irmãos vira algo opcional. Eu vou quando der, quando não tiver outra coisa para fazer. Começa quando o serviço ele se torna um peso, ao invés de uma reciprocidade de amor por aquilo que Deus nos traz e nós devolvemos. João 15 vai nos lembrar que todo ramo só produz frutos se permanecer na videira. Ele é a videira, nós somos o ramo. Só vamos frutificar se permanecermos nele. Permanecer não é um momento espiritual, não, meu irmão. Não é um momento que eu me arrepio aqui, no momento louvor, não. Permanecer é uma postura diária da nossa vida. Todos os dias eu preciso permanecer no Senhor. Ter tempo da palavra, ter tempo do devocional, ter tempo da oração. Viver a presença do Senhor. Negligência espiritual não é apenas deixar de fazer coisas, é deixar de cuidar daquilo que Deus já nos confiou. O sábio ele continua: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravos. Quando deixamos de governar espiritualmente em nosso campo, nós passamos a ser governados pelas nossas emoções, por circunstâncias, pelas tentações. Quando nós perdemos o controle, as coisas, as circunstâncias, as tentações vão dominando a nossa vida. Por isso, cuidar do campo é um ato de fidelidade que nós precisamos desenvolver. É reconhecer que aquilo que Deus plantou em nós é valioso demais para ser tratado com descuido. Continuando, os campos estão sendo prontos para a colheita, estão.
Mas nós precisamos entender que o inimigo semeia joio quando há distrações. Ali onde há distração, o inimigo ele vai semear o joio. Vivemos em um tempo onde são inúmeras as distrações que nos roubam tempos preciosos da nossa vida. Quando nós estamos preparando a agenda aqui para a igreja anual, uma das coisas que eu tomo muito cuidado é com as distrações. O pessoal que participa comigo da liderança ali, quando a gente está traçando ali a agenda anual, eles sabem. Quando trazem uma ideia, eu busco logo, está dentro do propósito, vai cumprir o propósito, não vai nos afastar do propósito. Se não for, não adianta. Ah, mas é muito massa, pode ser massa, mas não é o que Deus traz na visão, então não vai entrar. Uma das preocupações é não tirar o foco da visão que o Senhor tem para nós. Nós não estamos aqui buscando de forma alguma. É uma coisa que nós jamais vamos querer fazer. Nós não estamos aqui para entreter as pessoas. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Nós estamos aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus e proporcionar experiências reais com o Espírito Santo, para que as pessoas possam descobrir e viver os seus propósitos e destinos proféticos, ao qual Deus já preparou para cada um de vocês, buscando preparar a igreja santa do Senhor, que são vocês, para estarem prontos para a volta do Senhor, porque Ele está voltando, e nós precisamos estar atentos e preparados para a sua volta. Mas o que o inimigo mais quer é semear joio, para afastar as pessoas do propósito. E Jesus, ele nos alertou lá em Mateus. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e se foi. Jesus deixa claro que o inimigo, ele não semeia joio em campo vazio. Ele só semeia em campo produtivo. Onde tem trigo, onde tem valor, é aquilo que ele quer destruir, é ali que ele quer adentrar. Onde tem promessa, nós sempre vamos encontrar oposições. O detalhe é que o inimigo, ele é muito astuto. Ele espera um momento certo. O momento certo para ele é o momento que nós estamos distraídos. E o texto diz, enquanto todos dormiam. Aqui não tem a ver com sono físico, mas sim com o descuido espiritual. É a perca da vigilância, é o relaxamento na fé. Quando nós relaxamos, ele adentra e faz a festa na nossa vida. O problema é que o joio, ele se parece muito com o trigo ali no início. E isso revela para mim e para você que nós precisamos ter discernimento espiritual. Em 2 Coríntios, Paulo, ele vai dizer que Satanás se disfarça de anjo de luz para querer enganar e se aproveitar. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso nos lembra que em toda semente errada, ela se parece no começo não tão errada assim. Algumas vêm disfarçadas de liberdade, vêm disfarçadas de modernidade, vêm disfarçadas de tolerância. Ah, não, o que é que tu faz aí? Não tem nada demais. É justamente isso, meus irmãos. Quando você dá brecha para uma libertinagem, quando você se molda à modernidade, quando você tolera algo que está contra os princípios cristãos, você está dando brecha para que o inimigo entre e faça a festa. Eu creio que você já escutou. Por que tu não faz isso? Não tem nada demais não. Todo mundo faz. Por que tu não vai fazer? Isso aí é só algo pequeno. Isso é só fichinha. Né? Por isso a palavra de Deus, ela nos ensina a termos cuidado que não haja em nós um coração incrédulo que nos afaste de Deus. Sabe? Devemos sim nos exortar diariamente para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe, tem uma frase
que eu já escutei muito e escutei principalmente quando eu fui logo no início da caminhada, né? Aí, rapaz, tu tá muito diferente, o que foi que fizeram contigo? Fizeram uma lavagem cerebral? Eu disse, não, filho, não fizeram uma lavagem cerebral não, me deram um banho completo. Sabe por quê? Porque quem não tem maturidade, quem não tem entrega real de vida, que sabe que o evangelho é transformador, acha que as pessoas são ludibriadas, enganadas e apenas fizeram uma lavagem cerebral ali por um momento, por um tempo. Só os maduros vão compreender que o que o mundo chama de lavagem cerebral, a gente entende que foi Deus que transformou a nossa vida. Eu era de um jeito, agora eu sou totalmente diferente. Paulo encontrou a Jesus. Eu era perseguidor de cristão. Agora o Jesus que me encontrou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo, Ele vive em mim. É uma mudança real de vida no Senhor. Só que quando nós damos brecha no campo da vida e vamos dando permissões, o inimigo entra e começa a plantar o joio no meio do trigo, ele começa a causar confusão na nossa mente, no nosso coração, e a gente começa aos poucos ficando incrédulo. A gente vai perdendo o foco, vai perdendo a presença de Deus. Pedro reforça essa ideia de permanecer atento quando ele diz: sejam sábios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. O inimigo está todo o tempo ao nosso redor, querendo só nos tragar, querendo eliminar a nossa vida, querendo minar a nossa busca por Deus diariamente. Só que o leão, ele não ataca o rebanho atento, ele só ataca aqueles distraídos, isolados e relaxados. É por isso que nós não podemos estar só. É por isso que usamos tanto a expressão a brasinha fora do braseiro. Por quê? Porque quando nós estamos afastados, viramos presa fácil. Lembra? Né? Petisco de lobo, cristão isolado é um petisco para lobo. Ou seja, o inimigo está todo o tempo. E quando eu estou isolado, eu fico mais fácil de ser alcançado. Mas quando eu estou vivendo a comunhão da família do Senhor, eu sei que nós lutamos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros, nós caminhamos uns pelos outros. Então ele pode circular, mas ele não consegue penetrar, porque existe a presença e o fortalecimento da família do Senhor. Eu não estou só, eu estou vivendo com os irmãos sob a mão poderosa do meu Pai. Na história de Neemias, mais especificamente, lá no capítulo 4, nós vemos que o povo reconstruiu os muros, com uma mão eles trabalhavam, com a outra eles seguravam a espada, porque eles entendiam que a obra de Deus exige construção e proteção ao mesmo tempo. Eu ajo, eu trabalho, mas eu estou vigilante ao mesmo tempo. Eu não esmoreço, eu não baixo a guarda. Eu estou atento o tempo todo àquilo que está acontecendo à minha volta. No nosso dia a dia, as distrações elas podem vir pelas preocupações que nós temos na vida. Pode vir com o excesso de atividades que nós temos diariamente. Pode vir também por entretenimento sem limites, por relacionamentos que enfraquecem a fé, por conteúdos que contaminam a nossa mente. Nós precisamos estar todo o tempo atentos e vigilantes. Não adianta. Por mais que você tente, você não pode mudar o tempo, você não pode parar o tempo, você não pode. Então aquilo que não está sob o seu controle vai acontecer ou não. Então entrega ao Senhor. Não adianta você viver uma vida preocupado com aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, e você não pode mudar a situação. Se depende de você, você pode fazer algo e Deus vai lhe ajudar a trazer direção, mas se é outra pessoa, se é algo que não está no seu controle, só Deus que tem o controle de tudo. Então cuidado, porque as preocupações da vida, por mais que você não possa fazer nada, mas lhe afasta do Senhor. O excesso de atividade, cuidado. Deus nos chama para trabalhar, mas Ele também nos chama para ter uma vida e aproveitar a família. Nós precisamos de ter equilíbrio. Então cuidado com o excesso de atividade, porque ela também lhe rouba a atenção do Senhor. Cuidado também com os entretenimentos.
Cuidado com aquilo que você vive sem limite, buscando sem limites. Cuidado com os relacionamentos que lhe afastam, ao invés de lhe trazer mais perto para o Senhor. Cuidado com o conteúdo que você assiste ou vê na internet, porque isso também há abertura para que seja roubada nos campos da sua vida. Quando a vigilância cai, o inimigo encontra espaço para plantar confusão, frieza, pecado e divisão. O joio, ele não cresce porque Deus falhou. Ele cresce porque alguém deixou de vigiar, alguém deixou de manter. A vigilância é constante, não é paranoia espiritual, ela é maturidade espiritual. Por fim, os campos estão cheios e nós precisamos entender que a paciência e a constância são o segredo da colheita abundante. Ser paciente e constante é perseverar no Senhor, é obedecer com confiança, e Tiago nos falou sobre isso. Ele disse: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor, ela está próxima. Tiago nos chama a olhar para o agricultor e aprender com ele. O agricultor, ele não abandona o campo, porque ainda não vê frutos. E nós vivemos aqui no Nordeste, quem for mais para a parte ali, agreste, sertão, que chove muito pouco, vocês vão ver bem isso. Agricultores que plantam e ficam ali pedindo a Deus, e eles não abandonam o campo, porque a chuva ainda não chegou, eles perseveram. O agricultor, ele não abandona, porque ele ainda não viu fruto, ele persevera. Ele entende que tudo acontece em estações e que a colheita é resultado de perseverança. Perseverar. E o apóstolo Paulo nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, próprio, colheremos, se não desanimarmos. A promessa da colheita, ela é real, mas ela está ligada à constância do processo. A perseverança é a condição para nós podermos colher. Não adianta semear se você não perseverar no cuidado para que no tempo certo venha a se colher. Jesus ensina o mesmo princípio no texto que nós vimos na semana passada. A semente cresce primeiro em broto, depois em espigas e depois no grão cheio. O reino de Deus, ele trabalha em etapas. Em etapas. Maturidade espiritual, meus irmãos, não vem instantaneamente de uma hora para outra. Não é automática, não. Crescimento exige tempo. Crescimento exige repetição. Crescimento exige fidelidade. E em Colossenses nós vemos falar de frutificação em toda boa obra e crescer pelo pleno conhecimento. Olha aqui Paulo escrevendo aos Colossenses. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria. Crescer e frutificar, eles caminham juntos e os dois exigem perseverança. Você não vai colher algo na sua vida se você não perseverar no Senhor. A Bíblia nos chama a imitar aqueles que com fé e com paciência herdaram as promessas de Deus. Aqui está cheio de promessas. Cheio de homens que têm grandes experiências e ensinamentos para que nós possamos aprender. Olha, não é só fé. É fé sustentada na constância. E a Bíblia aqui, o tempo todo ela nos traz. Abraão esperou. José, a gente viu que José perseverou. Davi passou por processos. E Moisés suportou um deserto imenso. Entenda, meus irmãos, promessa sem perseverança pode virar frustração. Agora, promessa com constância, esse sim vira testemunho na sua vida.
Isso é a nossa vida como igreja. Nós devemos continuar sim, continuar ensinando, continuar ministrando, continuar discipulando, mesmo quando o processo parece lento. Nós precisamos continuar evangelizando. Quando poucos respondem, nós precisamos continuar servindo, mesmo quando não há o reconhecimento. O apóstolo Paulo, ele afirma que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho nele não é em vão. Olha a primeira carta de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Preste atenção. Constância é confiar que Deus vê o que ninguém vê e honra aquilo que muitos ignoram. Entenda, paciência espiritual não é passividade, é fidelidade ativa. É permanecer alinhado quando o mais fácil é desistir. É continuar cuidando do campo, mesmo quando ainda não viu colheita. Quem entende o valor da promessa, jamais abandona o processo, porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir no tempo certo. Portanto, os campos estão sim prontos para a colheita, mas nós precisamos cuidar dos campos. Para isso, precisamos entender que todo campo precisa de cuidado constante, que o inimigo semeia joio onde há distração, e que a paciência e a constância, elas são o segredo da colheita abundante. Eu creio que hoje o Senhor nos chama a uma avaliação honesta espiritual do nosso campo, daquilo que Ele colocou na nossa mão. Não para condenar, mas para nos despertar, porque ainda dá tempo de limpar os espinhos, ainda dá tempo de reconstruir os muros, ainda dá tempo de restaurar a vinha. O agricultor que é sábio, ele não ignora os sinais de abandono, ele age. Ele entende que quanto mais cedo voltar a cuidar, maior é a chance de recuperação. Não é sobre plantar boas sementes, é também sobre regar, proteger, podar e vigiar. O cuidado espiritual não é, meus irmãos, um detalhe da vida cristã. Ela é parte central da fidelidade de Deus. Quem quer frutificar precisa assumir responsabilidade pelo processo. Deus faz crescer, mas nós precisamos cuidar dos campos. Essa parceria entre a graça de Deus e a nossa obediência é o que sustenta uma vida saudável e produtiva. Talvez alguns aqui hoje percebam que há áreas da sua vida que estão sendo tomadas por espinhos, que foram por algum tempo, por algum motivo, negligenciadas e agora está um pouco meio cheio de ortiga e alguns espinhos estão furando e incomodando. Está um aspecto de abandono nessa área da sua vida. Relacionamentos frios, uma fé enfraquecida, uma disciplina espiritual que foi negligenciada, talvez um chamado que foi esquecido e está ali encostado. Mas a boa notícia é que Deus, Ele não desiste do campo só porque você o abandonou. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama à restauração. Ele nos chama a recomeçar de novo. Por isso, por mais que tenha um aspecto de abandonado e você pensa que as coisas na sua vida possam não voltar à tona, creia que Deus pode restaurar.
Comece a se fortalecer no Senhor. Comece a voltar a ouvir a voz de Deus. Comece a se reconectar. Que Deus possa fortalecer você, para que você possa começar a voltar no campo da sua vida. Começar a tirar as ortigas. Começar a tirar os espinhos que estão sufocando. Começar a limpar e preparar o terreno. Começar a reerguer os muros. Mas acima de tudo, voltar a estar atento e cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Por isso hoje, Deus só lhe exorta. Ele não está aqui para massacrar você, mas para exortar você a recomeçar e agora voltar de fato nesse recomeço, cuidando daquilo que Ele já lhe entregou, para que você possa estar preparado ou preparada para aquilo que Ele ainda vai te entregar. Porque o que Ele te entregou está só aqui, ó, no que tu pode enxergar. Você não consegue ainda enxergar a imensidão do que Ele quer trazer sobre a sua vida. Esses frutos só vão chegar quando você limpar e preparar o terreno. Quando Ele enxergar que você agora está cuidando dos campos, aí Ele vai derramar aquilo que você ainda nem imaginou do que Ele tem para você. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, pela Tua palavra. E obrigado, Pai, por o Senhor nos exortarmos para que nós possamos olhar ao campo da nossa vida. Ó Pai, seja ele a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, o ministério, um chamado. Ó Pai, que nós possamos olhar o campo da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, voltar a cuidar dele plenamente, Senhor. Voltar a estar vigilantes e atentos, Pai. Ajuda-nos a limpar tudo aquilo que estava trazendo uma sujeira, que estava impedindo de desfrutarmos, que estava impedindo do crescimento para a frutificação. Vem, Jesus. Precisamos de Ti, para que nós possamos continuar dando os nossos passos, para que nós possamos juntos fazer aquela faxina, para que o Senhor possa vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ô Pai, nós queremos nesse instante te entregar, Senhor, as distrações que têm nos impedido de desfrutar de uma vida espiritual mais profunda, Senhor. Nós não temos como frutificar se não plantarmos, se não semearmos, se não cuidarmos. Porque nós não estamos aqui para fazer nada para nós. Por isso, ajuda-nos a se livrarmos de toda e qualquer distração que está nos impedindo de caminhar contigo, Senhor. Porque é por Ti, Senhor. É por Ti que nós estamos gastando todos os dias da nossa vida para desfrutar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a ficar de pé. E esse louvor, ele não seja apenas cantado e entoado, mas que ele seja uma declaração verdadeira no seu coração. Que a sua vida seja entregue todos os dias por Ele, que sabe todas as coisas. Se durante o louvor alguém está conosco, ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode vir à frente que eu vou ter a alegria de orar com você. Mas entregue-se ao Senhor em adoração, em nome de Jesus.